Olá, bem-vindos ao canal da Sara Nossa Terra Bairro São Jorge. Meu nome é Paula. Meu nome é Letícia e hoje nós viemos falar sobre as parábolas de Jesus. Hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Acompanhe com a gente a partir de Mateus 13, do 3 ao 9. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém. Agora nós vamos ler a parte que Jesus explica essa parábola. Isso acontece a partir do capítulo 13, versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Amém. Então, essa parte, Jesus está falando sobre as pessoas que têm um coração duro. Ele realmente faz associação aqui com a parábola do semeador. Por quê? Porque é um chão duro, como se fosse um asfalto. Se você derrubar algumas sementes lá, elas não vão entrar dentro da terra e muito menos vão produzir raízes. E assim acontece com as pessoas sobre a palavra de Deus. Quem tem um coração muito duro, ele não consegue receber a palavra de Deus e colocá-la dentro do coração. Inclusive, o profeta Isaías já tinha advertido sobre essas pessoas antes. E fala isso aqui no capítulo 13, novamente, a partir do versículo 14. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente entenderia e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Amém. E aí Deus, nessa parte, ele está se referindo às pessoas que têm um coração duro. Eles podem estar ouvindo, eles podem estar vendo, mas mesmo assim a palavra não entra no coração deles. E é como aquilo que Deus fala em Apocalipse 3:20. Deus, ele quer entrar no coração de todo mundo, mas nós temos que permitir ele entrar. Ele vai bater a porta, mas se a gente não permitir ele entrar, ele não vai vir cear com a gente. Porque ele é um Deus que respeita as decisões de cada um. Ele não criou servos, ele criou filhos, ele quer amigos. Então, por isso que nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que nós queremos seguir. Vamos para o versículo 20. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Essas são pessoas que normalmente seguem a Jesus quando as coisas estão tudo bem, que elas não glorificam a Deus. Por exemplo, são as pessoas que focam muito em versículos como Josué 1:9, que é sede forte e corajoso, porque Deus vai estar com vocês onde quer que vocês forem, ou por exemplo Mateus 6:33, que fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas muitas vezes focam no que vai ser acrescentado, mas esquecem no que ele tinha dito antes. Ele diz que proverá aquilo que nós precisamos, que são alimentos, são nossas roupas, aquilo que nós precisamos para sobreviver mesmo. Mas ele não prometeu todas as riquezas no mundo a partir desse versículo. E mais um versículo também que esse tipo de pessoa usa muito é, por exemplo, Mateus 7, do 7 ao 12, que é: peçam e vocês receberão, procurem, vocês acharão, batam e a porta vos será aberta. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Ou seja, normalmente essas pessoas não entendem a profundidade da palavra de Deus. Elas usam a palavra de Deus, pensam que o evangelho é como um certificado ou um tipo de proteção contra as dificuldades da vida. Elas esquecem que a gente vai sim passar por aflições, como Jesus mesmo diz para nós
João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Normalmente essas pessoas pegam esses versículos e simplesmente pegam a parte boa, pegam versículos, só a parte boa, como a Paula falou, eles esquecem do que vem antes. Pega só a parte bonitinha, vamos dizer assim, e esquece do que Jesus falou antes. Aí, por exemplo, quando acontece alguma perseguição, alguma prova, elas se escandalizam, se revoltam com Deus e vão embora. E uma parte muito interessante que nós podemos comentar, né? Que é Mateus 8:23-27, que é quando Jesus acalma a tempestade. Jesus e seus discípulos estavam num barco e começou a ter uma tempestade lá. E Jesus estava dormindo e os discípulos dele foram desesperados acordar ele, falar: mestre, tá vindo uma tempestade e tal. E Jesus acordou e falou que eles eram homens de pouca fé. E Jesus simplesmente deu ordem ao mar e ele parou. Muitas vezes nós somos que nem os discípulos de Jesus. Esquecemos que nós temos um mestre, nós temos um Deus, um melhor amigo lá conosco o tempo todo. E que Ele é maior que qualquer outra coisa, que Ele pode acalmar a nossa tempestade. Ele não nos prometeu uma vida sem guerra, sem luta, mas Ele nos prometeu uma paz em meio à guerra, em meio à tempestade. Sim. Vamos continuar aqui no versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Então, essas são as pessoas que normalmente já a palavra de Deus começou a ganhar raízes dentro do seu coração. Mas ainda, quando nós somos recém-convertidos, ainda temos muita coisa do mundo que levamos conosco. Até a gente se livrar completamente demora um pouco. Mas tem pessoas que deixam aquilo crescer muito mais do que a palavra de Deus. Então aquilo vai sufocando ela ao ponto que ela vai sair da casa de Deus porque não aguentou mais a pressão que fazia. E muitas vezes essa pressão pode ser um vício que tinha, pode ser alguma amizade que ela tinha no mundo que queria levar ela de novo para as festas, para um caminho que é errado. Certo, por exemplo, vamos colocar o exemplo de amigos. Muitas vezes, antes de entrar para a igreja, você era uma pessoa. Tem pessoas que iam muito para festas, uma pessoa que todo final de semana estava em uma balada. E querendo ou não, as amizades dessa pessoa é isso, né? Esse é o meio que ela convivia. E essas pessoas normalmente se esquecem que o evangelho também é renúncia, não conseguem renunciar a si mesmos, não conseguem renunciar a essa parte que eles tinham, não conseguem deixar o passado para trás. Claro que nós não temos que abandonar nossas amizades, mas se temos amizades tóxicas que não nos permitem criar raízes com Deus, toda vez que nós estamos tentando, conseguindo chegar quase, criar raiz, essa pessoa vem e puxa para fora. São pessoas tóxicas, querendo ou não, tem coisas que a gente precisa renunciar, porque senão a gente nunca vai criar raízes. Vamos ser pessoas assim, que quando tá lá quase lá, vai vir um pecado, vai vir uma tentação que vai sempre te puxar para fora. Aquele que você falou que é muito interessante, né? Não é você se afastar dos seus amigos ou é proibido você ter amizade do mundo, não. Mas quando a gente está naquele início da conversão, é muito fácil eles te levarem de volta para o mundo do que você levarem eles para a igreja, entende? Então, é mais você se afastar um pouco do meio que ele... Mas uma coisa que eu acho que é muito ruim, muitas vezes isso, é que nos fazem acreditar que dentro da casa de Deus não existe diversão, não é alegria, que lá dentro é uma prisão, que você não pode mais fazer nada, você não pode... é cheio de regras. Mas na palavra de Deus diz, mais vale uma noite na casa de Deus do que 1000 fora dela. Imagina então viver a eternidade inteira com Deus. Tem coisas que realmente a gente vê na casa de Deus, não se negocia, a gente não negocia aquilo que Deus deu pra gente, a gente não negocia Jesus. Ou é Ele ou não é Ele. E o último versículo, que é o 13:23, e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então, essas são pessoas que entenderam realmente o que a mensagem de Jesus. Não são pessoas que, como as anteriores, pegaram partes, não criaram raízes. Essas pessoas que criaram raízes
entenderam a mensagem inteira, que a gente vai sim passar por aflições, por exemplo, vamos passar por provas, mas vamos passar por elas com Jesus do nosso lado. Que eu acredito que é muito melhor a gente passar por uma prova com Jesus do que passar por uma prova sem Ele, porque a gente vai passar por provas na nossa vida de qualquer forma, mas estando com Jesus, com Deus do nosso lado, as coisas são muito mais fáceis e a gente consegue suportar no deserto muito melhor com Jesus. Um versículo que eu acho que cabe muito bem para quem tem raízes profundas é: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é você saber que realmente nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por momentos ruins na nossa vida. Mas acima de tudo, nós temos Deus aqui conosco todos os dias, nos sustentando e nos fazendo voltar a ser alegres. Sim. E só para finalizar então, lembrando que a nossa função de semeadores é lançar a semente, porque nós somos sim semeadores. Nossa função é levar a mensagem de Deus, levar a palavra, mas a nossa função é simplesmente lançar a semente. Não cabe a nós julgar que tipo de solo cada pessoa representa. A quem cabe julgar é ao agricultor, que é Deus, o nosso Pai. E antes de terminar, gente, eu gostaria de falar uma frase que eu levo no meu coração, eu acredito que minha irmã também. Fala tudo sobre ter raízes profundas. E a frase é: que eu nunca me esqueça no meu melhor dia que eu ainda preciso de Deus tão desesperadamente quanto eu precisei no meu pior. Espero que vocês tenham gostado da parábola e da nossa explicação. Curte e compartilha para as pessoas que você acredita que merecem, que precisam escutar essa palavra. Ative os sininhos da nossa igreja para você continuar conectado com Cristo. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau! Tchau!